Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aqui para mais um vídeo de correções de questões que estão no meu queridíssimo VBook. É muito chique, né galera? E o papo é esse, né? Lembre que vocês têm muitas questões que já estão em aberto lá aqui no YouTube, beleza? Com correções bem mais rebuscadas, com revisões e tudo mais. Mas para a gente complementar esse VBook com um número de questões bem bacana, para que você possa realmente fazer dele, né, um baita de um material de estudo, ok? E até porque vocês vão perceber o quanto que muitas questões se repetem aí ao longo dos anos aqui do Enem, tá? Então eu estou botando aqui correções mais rápidas, tá? Mas que vocês tenham aí pelo menos uma leitura razoável da correção dessa questão, beleza? Lembrando que vocês têm um canal aqui aberto, né, para mandar comentários e tudo mais, e na medida do possível meu irmão, a gente vai trocando essa figurinha. Maravilhoso? Então, meu irmão, bons estudos aí, arrebentem e vamos aqui, né, começando com a questão 19, beleza? Então, na questão 19, ele diz que um pesquisador observou um pássaro alimentando-se de frutos de uma espécie de arbusto e perguntou-se qual seria o efeito da germinação das sementes no fruto após passarem pelo trato digestório do pássaro, ok? Então ele quer saber a influência, da germinação das sementes, tá? Após a passagem no trato digestório. Para responder a pergunta, o pesquisador pensou em desenvolver um experimento de germinação com sementes de diferentes origens. Beleza? Então, para realizar esse experimento, as sementes devem ser coletadas, vamos lá, aleatoriamente no chão da mata. Né? Então, cara, fiquem ligados que ele está fazendo uma relação aqui com o trato digestório do pássaro. Ok? B, de redes de coleta embaixo dos arbustos. Né? Também não é muito bem essa ideia. Diretamente dos frutos de arbustos diferentes, né? Se você está trabalhando com a ideia da dispersão, né? Que é um clássico dos vestibulares, né, galera? Essa relação pássaro, outros animais que se alimentam de frutos e tudo mais, né? São excelentes agentes dispersores, né? De sementes, né? Que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, estão dentro dos frutos. Beleza? E aí vem a D, que fala das fezes dos pássaros. E repare que a E também, ó. Então, D, fezes dos pássaros, fezes dos pássaros. Beleza? Até aí, para mim, as duas estão valendo. Só que aqui ele relaciona assim na D, ó. De lugares diferentes. Beleza? Isso aqui ficou meio amplo, né? Meio não dando muito a entender o que o cara realmente queria fazer. Tá? Só que na E, ele especificou um pouquinho mais, ó. Das fezes dos pássaros e dos frutos coletados dos arbustos, beleza? Assim, o que a gente poderia pensar, né? Num comparativo real, né, das sementes, ok? Que foram dispersas pelos pássaros e com aqueles frutos, né? Na verdade, a origem dessas sementes, que vão ser retiradas a partir de onde? Do fruto, né, coletado. Então, né, você sabendo a origem e buscando sementes, tá, em locais, né, distintos junto aí às fezes dos pássaros, olha que interessante. Eu recolhendo aí o cocôzinho dos passarinhos, eu consigo saber e entender o quanto que realmente foi disperso aqui pelos pássaros. Beleza? E aí eu consigo localizar, vamos supor, pô, essa árvore aqui, cara, né, ela tá dispersando semente aqui, ó, a papo de 2 quilômetros, ok? Pô, chega até 5 quilômetros. E aí a gente entende, né, o efeito, ok, do trato digestório aí dos pássaros em relação à dispersão das plantas. Então, assim, eu tinha que necessariamente relacionar as fezes dos pássaros, porque ele fala de trato digestório. Lembrando que tem sementes, cara, que só germinam com a ação de sucos digestivos, beleza? Isso é muito interessante, tá? Uma adaptação brabíssima das plantas, tá? E o fato de eu saber a origem do arbusto, eu consigo entender, né, esse potencial dispersor dos pássaros, beleza? Então eu realmente ficaria com a letra E de animal, já que falamos de animal, ó, meu forte é inglês. Então, beleza. Então vamos agora na questão
20, beleza? Questão 20 fala o seguinte, mais uma aqui, ó, Libras 2017. Ó. Um estudo indica que insetos podem comprometer cerca de 34% da produção de grãos nos pés de milho. Okay? No Brasil, o controle desses invertebrados do campo tem sido realizado essencialmente com inseticidas químicos. E para isso, né, são feitas dezenas de pulverizações em um único ciclo de cultura, o que causa contaminação ambiental. Tá? Então, o Enem adora esse assunto que está relacionado, né, ao controle biológico. Né? Então vamos lá. Para continuar realizando o controle dessas pragas e reduzir a aplicação desses produtos, recomenda-se a utilização de quem? Então, letra A, biofertilizantes? Não quero fertilizar o solo. Né? Agentes biológicos. Aí, ó, controle biológico. Esse é o assunto, um clássico, ok? Beleza? E vale muito a pena duas relações clássicas, tá? A gente fala muito da relação de predatismo, ok? Então eu vou introduzir um animal que coma esse inseto que está me causando prejuízo, ok? Mas tem que ter muito cuidado com esse manejo de espécies, tá? A Austrália tem um exemplo muito clássico, tá? De um besourim que atormentava a plantação de cana-de-açúcar, beleza? Aí o que os caras fizeram? Levaram o tal do sapo cururu lá para a Austrália, bicho. Não é brincadeira não, é sapo cururu mesmo. Só que é a bitela de um sapo, 1 quilo de sapo, ok? E aí o que acontece? O sapo come tudo, menos a porcaria do besourim. Aí o que aconteceu? Né, tivemos lá uma infestação absurda, né, de sapo cururu se espalhando para tudo quanto é canto. E agora recente isso, tá? Poucos anos atrás, né, os caras estão correndo atrás de um vírus, tá, que infecta o sapo para tentar dizimar a população de sapo que foi introduzido na região. Olha só que loucura. Então, né, o vírus não é um ser vivo, né? A gente tem essa discussão, mas de certa forma, está trabalhando aí com outro, né, fator para resolver um pepino causado pelo ser humano. É muita loucura, beleza? E se fala muito também da relação de parasitismo, tá? Por que parasitismo? Vale muito a pena você tentar entender que os parasitas eles são razoavelmente específicos, ok, para determinadas espécies, ou seja, né, a relação parasita-hospedeiro é bem fiel. Então, se você introduz um parasita, ó, a gente falou aí do vírus, o vírus de certa forma é um parasita, né, ele atacou diretamente lá o sapo. Então, são agentes biológicos, né, que a gente pode trabalhar exatamente com essas relações aí bem clássicas, beleza? Então realmente ficou a letra B. A C está falando de herbicida natural, não é ideia, fungicida orgânico, né? Radiação de origem nuclear. Pô, isso é loucura, mas tudo bem. Beleza? Então realmente ficou letra B, um papo clássico do Enem. Beleza? Vamos agora para a questão 21, beleza? Questão 21, ele diz o seguinte, ó. Uma nova estratégia para o controle da dengue foi apresentada durante o Congresso Internacional da Medicina Tropical no Rio de Janeiro, 2012. O projeto traz uma abordagem, né, nova e natural para o combate da doença e já está em fase de testes. O objetivo do programa é cessar a transmissão do vírus, né, de dengue pelo Aedes aegypti a partir da introdução da bactéria Wolbachia. Esse papo é bem legal, hein, cara? Bem legal mesmo, e a gente está em 2024, que gravando esse vídeo. Meu irmão, a gente teve um primeiro semestre brabíssimo de casos de dengue, número de mortes, coisa horrível no nosso país, beleza? Então sempre um assunto muito discutido aí nos vestibulares. Então, ó, que naturalmente é encontrado em insetos, nas populações locais de mosquitos. Quando essa bactéria é introduzida, tá, no Aedes aegypti, atua como uma vacina, estimulando o sistema imunológico e bloqueando, ó, a ação dele é bloquear a multiplicação do vírus, não é acabar com o mosquito. Tome cuidado com isso, tá? Então, qual é o conceito fundamental relacionado à estratégia, galera? Gente, sobre essa questão do combate à dengue,
tá? Esse trabalho com a Wolbachia, ela vem em paralelo com um trabalho de mosquitos transgênicos, tá? Inclusive, dentro do meio científico, a gente meio que dividiu as atenções na Austrália com o estudo da Wolbachia e no Brasil com o estudo do mosquito do transgênico. Só que qual é o problema de você mexer com o DNA de qualquer organismo, cara? Normalmente é o que o vestibular ele pede como ponto negativo. Quando você fala de transgênico, né, você pode pensar o quê? Em modificações, né, e perda de controle exatamente dessas populações de mosquito. E aí você pode causar outros problemas, como, meu irmão, um super mosquito aí, meu irmão, surgindo, né, abraçando todo mundo. Então, assim, é o que se teme. Essa questão da Wolbachia tá relacionado mais ao bloqueio da multiplicação do vírus, ou seja, você vai continuar tendo mosquito, mas um mosquito não infectado, beleza? Esse é o objetivo. E observou-se uma efetividade muito grande. Inclusive aqui na minha terra, em Niterói, tá? A gente já fez a introdução da Wolbachia, beleza? E tivemos resultados bem positivos no sentido de número de casos de dengue, beleza? Então, vale muito a pena. Tá? Agora, essa 21, tá? Ela traz um assunto que, cara, a gente já comentou inclusive nesse vídeo, tá? Que é um clássico da nossa queridíssima UERJ. Como eu estou usando bactéria, né? Estou confundindo o UERJ e Enem o tempo todo, né? Com a queridíssima Enem, tá? Mas na UERJ também pode cair qualquer outro vestibular, beleza? A gente vai utilizar uma bactéria, que é um ser vivo, ok? Para diminuir a proliferação do vírus, ok? Que não é um ser vivo, né? E depende da sua interpretação e tudo mais, se é vivo, se não é vivo, é uma discussão absurda, beleza? Mas qual é a leitura que a gente faz? Né? A gente está fazendo controle biológico mais uma vez, beleza? Tá? Então, um clássico aí, utilizar um ser vivo para controlar a população de um outro ser vivo, beleza? Então, questão agora 22, gente. Questão 22, a gente diz o seguinte, tá? Em uma floresta existiam duas populações herbívoras, tá? Então, duas populações herbívoras que habitavam o mesmo ambiente. A população da espécie X, ok, mostrava um grande número de indivíduos, enquanto a população Z era pequena, ok? Ambas tinham hábitos ecológicos semelhantes, então está caracterizando aqui nichos parecidos. Com a intervenção humana, ocorreu a fragmentação da floresta em duas porções, o que separou as populações X e Y, X e Z. Após algum tempo, observou-se que a população X manteve sua taxa populacional, enquanto a população Z aumentou a sua, até que ambas passaram a ter aproximadamente a mesma quantidade de indivíduos. Beleza? Então, vamos lá. A gente tinha razoavelmente isso aqui, ó. Tá? Uma população, se a gente pensa em população, tá? A gente tem aqui, ó, a população X, ok? E a população Z, certo? A partir do momento, tá, que a gente separa, a gente percebe o quê? Que ele comentou aqui para vocês. Que X se manteve. Então, vamos botar a população aqui de X, tá? E Z faz o quê? Opa, se aproxima, certo? Isso quer dizer o quê? Que antes eu poderia pensar numa relação, né, desarmônica entre X e Z. Tranquilo? Nessa ideia, a gente já poderia retirar quais? Todas as relações que são o quê? Harmônicas. Beleza? Então, qual o grande lance? Eu tenho aqui, ó, protocooperação, tá? E o comensalismo. Beleza? Tranquilo? E nessas duas eu já tiraria. Só que aí ele diz que as duas populações são herbívoras. Pô, se as duas são herbívoras, não poderia rolar o quê? Predação, né? Porque elas comem bicho, ok?
E o parasitismo também, né, sendo as duas herbívoras, ok, não poderia acontecer. Beleza? Então, só sobrou mesmo que a competição entre os dois. Beleza? Então, o primeiro momento elas juntas e o segundo momento separadas. Então, realmente rolavam uma relação de competição entre elas. Maravilhoso? Tranquilo? Perfeito. Então, vamos lá para a questão agora 23. Beleza? 23. Ele diz que nos ambientes tropicais, os modelos convencionais de produção agrícola têm gerado degradação dos recursos naturais e um manejo cada vez mais caro e trabalhoso. Para a legislação brasileira, os sistemas agroflorestais, as SAFs, são sistemas de uso e ocupação do solo em que plantas lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas e forrageiras, em uma mesma unidade de manejo, de acordo com o arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies, interações entre esses componentes. Então, os SAFs, né, são atualmente muito adotados como estratégia de manejo ambiental no Brasil. Por quê? E aí, o que a gente vai ter que relacionar aqui, galera, que é bacana em relação a esse papo, tá? Ele bota assim, ó, garantem a produção de plantas exóticas? Não, ele está falando aqui, né, de cultivos, né, naturais aqui, né? Ele fala aqui de culturas agrícolas, ou seja, né, para produção. Não tem nada necessariamente de planta exótica, sendo que o termo planta exótica está muito atrelado a quem não é o quê? Né? Quem não faz parte daquele habitat, né, natural, certo? Então o cara faz o manejo, traz plantas de tudo quanto é canto, beleza? E, muitas vezes o que acontece? Elas se proliferam, né, por falta de um predador e por aí vai. Então, não é bem a ideia da questão. B. Possibilitam a manutenção de monocultura típica. Se você está falando de associação de planta herbácea, arbustiva, arbórea, cultura agrícola, forrageiros, meu irmão, a última coisa que você está falando é de uma monocultura, beleza? Então, não é ideia. C. Aumentam a produção com culturas transgênicas. Em momento algum ele falou de transgenia aqui no nosso queridíssimo texto. Não tem essa relação. Aí na D, permitem a utilização do solo com culturas diversas. Foi o que ele falou aqui, ó, herbácea, arbustivo, arbóreo, cultura agrícola, forrageiros. Beleza? Então era só seguir a linha do texto. Tá? Favorecem adaptações de plantas lenhosas madeireiras. Né? Também não é necessariamente a ideia, ok? Então, realmente, assim, essa questãozinha ficou bem presa à ideia do texto, perfeito? Então, show de bola. Vamos na questão 24, ok? Na questão 24, a ideia é a seguinte: os parasitoides são insetos diminutos que têm hábito bastante peculiar. Suas larvas se desenvolvem dentro do corpo de outros animais. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros e determinada espécie, e por isso esses organismos vêm sendo amplamente usados para controle biológico, tá, de pragas agrícolas. Então a gente comentou isso aqui já em algumas questões dessa listinha. Tá? Então olha como que controle biológico é um papo muito comum, muito frequente no Enem. Tá? Então aqui ele diz o seguinte, ó, que o uso desses insetos na agricultura traz benefícios ambientais, pois diminui. Então você está utilizando, né, um inseto, né, parasitoide, que a larvinha, ele bota lá a larvinha dentro do hospedeiro, né? E aí o que acontece? A larvinha se alimenta do que tem ali de matéria orgânica do hospedeiro, maravilhoso, né? Enche o bucho, tá? E aí você elimina esse parasita, certo? Esse agente que está te causando problema, tá? E aí qual é a ideia de você ter realmente um parasita? Lembra que a gente comentou, né? Existem formas de você fazer o controle biológico, tá? Um clássico
é os próprios predadores, né? E você tem os parasitas, né? O parasitoides, tanto faz, né? A ideia aí de parasitoide, né? Que aquele cara que ele imediatamente ele parasita, mas depois ele acaba, né, matando o bicho também, tá? Então lembra que você vai trabalhar com um ser vivo, né? Então vamos lá. Quais são os benefícios? Tempos de produção agrícola. Isso aí não vai alterar na produção agrícola, não tem alteração. Né? Aí ele colocou assim, ó, diversidade de insetos praga. Na verdade seria o oposto, né? A gente tem especificidade. Seria um parasitoide, né? Esse inseto ele vai direto ali na praga, certo? Então diminui o quê? A aplicação de inseticidas tóxicos. Perfeito. Né? Emprego de fertilizante. O fertilizante é para a sua cultura lá. Né? E necessidade de combate a ervas daninhas. Tá? Erva daninha é um parasita, só que é um vegetal. Né? Então não tem a ver com o que o texto está colocando. Beleza? Então, cara, controle biológico, um classicaço do nosso queridíssimo Enem. Beleza. Vamos lá na 25, galera. 25 fala o quê? Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo. Ó, bactéria inibe o crescimento de um fungo, causador de doenças no tomateiro, por consumirem um ferro disponível no meio. Ou seja, tá rolando uma competiçãozinha entre elas aí. Mas tudo bem. As bactérias também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxinas, substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. Tá? Então, qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de competição? Pô, se a competição, a ideia da competição aqui foi entre a bactéria e o fungo brigando por ferro disponível. Beleza? Então, ó, letra A, fixação do nitrogênio para o tomateiro? Não. Isso é uma relação benéfica, né, da bactéria com as plantas. Disponibilização de cálcio para o tomateiro? Também não é uma relação benéfica aí para o tomateiro. E aí, ó, diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo. Beleza, exatamente o que ele disse aqui na primeira frase. Beleza? Tranquilo, gente? A questãozinha bem tranquila, né? Essa relaçãozinha aí ficou bem descrita no próprio texto. Maravilhoso. Então vamos lá, questão 26, beleza? 26, ele fala que os corais funcionam como termômetros, capazes de indicar mudando de coloração e pequenas alterações na temperatura da água dos oceanos. Mais um alerta, eles estão ficando brancos. O seu clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas algas, chamadas zooxantelas, que vivem dentro de seus tecidos, numa relação de mutualismo. Então a relação entre, né, os corais, beleza? E as algas é mutualística, beleza? O coral protege, né? Ele dá ali um bom ambiente para a alga viver e tudo mais, né? A alga faz fotossíntese, né? Fornece matéria orgânica para o coral e todo mundo fica de boa, tá? Agora, o que acontece é que essas alterações, né, de temperatura, pH, faz que muitas vezes essas algas elas abandonem, tá, o coral. E no que elas abandonam, o coral perdendo essa fonte de alimento, ok? Você causa a morte dele. E o que a gente relaciona como branqueamento, tá, dos corais. Beleza? Um clássico, tá? Um classicaço dos vestibulares. Então, gente, o desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos, né, que é a forma, né, da maior parte dos constituintes do coral, tá? Lembra que isso aqui a gente está falando de quinidários, né, que é o filo quinidário, tá? Forma os corais tenham dificuldade em, vamos lá, letra A, produzir o próprio alimento? Não. Né? Animal quinidário não pode produzir o próprio alimento. Obter compostos nitrogenados, isso não é uma planta, né, para a gente relacionar. Realizar produção sexuada, não tem nada a ver com a reprodução, tem a ver com nutrientes. Absorver o oxigênio, também não.
ficou a letra E, adquirir nutrientes derivados da fotossíntese da alga. É a alga que vai fazer fotossíntese para o coral. Show? Então, a 26 também um clássico do nosso queridíssimo Enem. Beleza? Aí, na 27, o que acontece? A gente tem aqui, ó, na 27, uma relação aqui, ó, diferente, tá? Que o cara fala o seguinte, ó. Surtsey é uma ilha vulcânica situada perto da costa da Islândia, tá? A erupção vulcânica que lhe deu origem ocorreu na década de 60, o que faz dela seguramente a ilha mais nova do Oceano Atlântico. As primeiras espécies que aí se fixaram foram musgos e líquens. Musgos e líquens. E à medida que as aves foram fixando-se nas ilhas, a condição do solo foram melhorando e espécies vegetais mais complexas puderam iniciar a colonização do território. Em 1988 foi observada a presença do primeiro arbusto. Ok? Então, o conjunto das alterações ocorridas do ambiente descrito é um exemplo de... Então, galera, lembra que a ideia de líquen, ok? Líquen é qual associação? Né? Lembra que a gente está falando de algas, ok? E fungos, beleza? Tem até algumas bactérias, né? Sendo bactérias que podem fazer também, junto com fungos, beleza? Então, os fungos, né? E suas hifas, certo? Entrelaçam-se e formam aqui um ambiente muito favorável à proliferação das algas, que vão fazer fotossíntese e fornecer o quê? Matéria orgânica, né, para os nossos queridíssimos fungos, beleza? E aí, lembra o seguinte, cara, os musgos, que a gente já está falando de quê? Né, de plantas de pequeno porte, né? Lembra que a gente faz um musguinho lá nas briófitas, né? A gente tem aqui o gametófito, bonitinho e tudo mais, ó, né? São plantas bem simples, pequenininhas, que iniciam exatamente o quê? Né, a colonização de um ambiente que muitas vezes tem dificuldade de fixar a vida. Tá? Então, essas primeiras espécies que vão surgindo, a gente chama de espécies pioneiras, ok? Ou ecese, beleza? E aí você traça exatamente o quê? Né? A partir do momento surgiu musgo, líquen, aves foram fixando e tudo mais, ou seja, novas populações foram substituindo, né, aquela região, certo? A gente caracteriza o quê? Uma sucessão ecológica, né? O termo sucessão está relacionado a algo que vem depois, né? Então, como eu falei, surgem as primeiras populações, vão surgindo, né, outras populações, e vai formando-se uma comunidade. Aquela comunidade, inicialmente, ela pode ter algumas alterações ou muitas alterações, até chegar ao estágio que nós chamamos de estágio quê? Clímax, né? Então, esse estágio clímax, ou comunidade clímax, né, acaba determinando exatamente o quê? Né? A diminuição dessas substituições. Tá? E você vai perceber que ao longo do tempo, né, aquelas populações, aquela comunidade, ela vai tender a se manter. Beleza? Então, era uma questãozinha só para você entender o conceito de sucessão ecológica. Tá? Nada demais. Maravilhoso. Aí vem a 28. Tá? A 28 diz o seguinte, ó, que a celulose presente nos vegetais é um alimento importante para muitas espécies de animais herbívoros, como os ruminantes. Eles próprios não têm capacidade de digerir a celulose, né? Como nós, mamíferos, a gente não tem celulase. Tá? E para que ela seja aproveitada é necessária uma associação com micro-organismos que ficam na parte aglandular do estômago dos ruminantes. Okay? Esses micro-organismos são capazes de produzir a celulase, é uma enzima que digere a celulose, possibilitando o aproveitamento da matéria orgânica vegetal, tanto pelos ruminantes como pelos micro-organismos. Então a relação descrita, cara, é uma relação que ela é essencial, né? Ela é importante para os ruminantes porque o ruminante ele precisa da celulose,
né, sendo quebrada para fornecer micropartículas, né, no caso os monossacarídeos, ok? E aí ele tem o aproveitamento calórico, né, dos vegetais, e é uma relação importantíssima para o micro-organismo, que ele encontra ali um ambiente totalmente favorável à manutenção da vida dele. Então, se é positiva para o ruminante, é positiva para os micro-organismos e é obrigatória, eu só poderia pensar em mutualismo, beleza? Então, ó, predatismo, competição, tá? Não poderiam ser, porque são desarmônicas, e o inquilinismo e o comensalismo são positivo e neutro, ok? Então, eu não poderia pensar que a relação é positiva para os dois, beleza? Então, uma questãozinha bem conceitual do que é mutualismo. Chegamos na 29, tá? Na questão 29, o que acontece? A gente tem aqui a relação simbiótica entre planta e certos micro-organismos que têm sido explorados pela agricultura para aumentar a produtividade. Um exemplo conhecido são as micorrizas, né? Relação, né, entre fungos, né, e raízes de plantas que ajudam a absorver nutrientes do solo. Isso aqui foi questão discursiva já da UERJ, já, galera. Então, assim, é um papo muito frequente nos vestibulares. Recentemente, pesquisadores conseguiram inocular em tomateiros fungos simbiontes. Lembra que a ideia de simbiose, tá? Ela é um pouco variada no ensino médio, tá? Normalmente, quando você fala de simbiose, você está falando de relações que são obrigatórias, tá? Obrigatórias. Então, por exemplo, o mutualismo, ele é uma simbiose. Por quê? Porque ele é positiva para os dois e obrigatória. Agora, o parasitismo, para muitos autores, é considerado uma simbiose. Por quê? Porque o parasita depende do hospedeiro, então é obrigatório. Beleza? Então, esse conceito de simbiose, no ensino médio, muitas vezes ele é usado como sinônimo de mutualismo. Tomem cuidado com essa interpretação, tá? Então ele fala que fungos simbiontes de plantas que crescem naturalmente em áreas próximas a fontes de águas quentes e que resistem a temperaturas em torno de 65 graus. Beleza? E aí, gente, o que acontece? A vantagem da inoculação desses fungos nos tomateiros deve ser a possibilidade de aumentar a produtividade, pois, vamos lá, o cultivo de tomate poderá ser feito em regiões de águas termais ricas em minerais, né? Não foi bem essa a relação, né? que a gente colocou, ok? Então, essa aqui não está legal. B. As novas plantas de tomate serão mais resistentes a fungos patogênicos. Também a relação não é essa. A gente está atrelando aqui uma capacidade maior, né, de resistência, beleza? À temperatura. Beleza? Então, na C, as novas plantas de tomate poderão ser cultivadas em regiões de temperaturas extremas. Extremo, olha só essa alternativa C e a D. A área do cultivo de tomate poderá ser ampliada para regiões com temperaturas mais quentes. Sacou a diferença? Aqui na C são bem parecidas, né? Só que ele falou aqui de temperatura extrema, ok? E aí você fala de regiões mais quentes. Isso, eu acho essa questão assim, bem maldosa, tá? Bem maldosa, porque assim, ele coloca aqui, ó, fungos simbiontes de plantas que crescem naturalmente em áreas próximas a fontes de águas quentes e que resistam a temperaturas de 65 graus. Aí você pensa nos 65 graus, você pensa, porra, esse tomate ele vai sobreviver aqui a 65 graus, vai viver em regiões extremas. Mas não é essa a leitura que você está colocando, tá? O tomateiro ele vai aumentar a capacidade de ser produzido em locais mais quentes, mas não a 65 graus. 65 graus, filho, não tem tomate que resista. Então ficou muito maldosa essa questão. O gabarito é a letra D, por essas questões, tá? Então, assim, quem viu 65 pensou em extremos, né? Deu essa confundida, porque quem vive a 65 são os fungos, beleza? Mas
né, não é a planta, ela não vai viver a tanto, né, a uma temperatura tão elevada. Beleza? Maldosa. 30. Para a gente fechar essa listinha, na questão 30, o que acontece? Ele bota aqui, ó, no Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna local. Né? Então, você está falando aqui, ó, de todos os seres, todos os seres não, né? No caso, os animais que vivem aí em água doce. Né? Um exemplo é o representamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos, quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas introduzidos, como o mapará e a corvina, as 3 espécies com nichos ecológicos semelhantes. Então vamos lá, nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pelo... Então você tem uma espécie que é natural, beleza? E a introdução de espécies exóticas que ocupam o quê? O mesmo nicho, certo? Se ocupam o mesmo nicho, cara, isso é um clássico, uma interpretação clássica, tá? Então, mesmo nicho ecológico, a gente tem como consequência aumento da competição, beleza? Quando você relaciona organismos, né, e o Enem gosta muito disso, né, gente? Né? Inclusive a relação para a mesma espécie, né? Como, por exemplo, ele já abordou aqui o caso da borboleta, né? Que a larva, a lagartinha, se alimenta de planta e a borboleta se alimenta de néctar. Então você está relacionando numa mesma espécie diferentes nichos. Então você faz o quê? Você diminui a competição entre eles. Beleza? Um clássico, uma interpretação assim, né? Super prática, que vocês precisam muito estar ligados. Então vamos lá. Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento dos cascudos é explicado por redução do fluxo gênico da espécie nativa. Cara, isso aqui morre naquela história do Enem. Isso aqui pode estar relacionado, mas não é o que ele colocou nesse texto. No texto, a relação é com espécie exótica. Então, por isso que não caberia. Mas o fato de você ter, né, feito um represamento e ter mantido os indivíduos, né, da mesma espécie numa região única ali, confinada, você poderia sim pensar em redução do fluxo gênico, beleza? B. Diminuição da competição intraespecífica da mesma espécie. Não, a relação aqui é interespecífica com essas 2 espécies exóticas. C. Aumento da competição interespecífica. Foi exatamente isso. Então, ele está aumentando a competição com organismos de espécies diferentes. Beleza, gente? Então, fechamos aqui as questões dessa apostila 3. É muita questão para vocês. Espero que o vídeo ajude, acrescente conhecimentos, que é o mais importante. E vão com tudo. Uma boa prova. Até a próxima.